Com respeito a essa vela, é bem difícil dizer há quanto tempo ela está se queimando. Ninguém sabe quando ela foi acesa, ninguém sabe dizer o tamanho que ela tinha no início e se a média de queima se manteve constante, se ela foi apagada e acesa novamente. E por esse motivo, ninguém agora sabe dizer como a vê como ela está agora, quanto tempo faz que está se queimando. Ora, a Terra e o sistema solar devem ser comparados com uma vela. Nós não sabemos quando a Terra foi colocada para funcionar e começou a se queimar. Não sabemos se a média da queima, do gasto, isto é, do envelhecimento, tem se mantido constante. E por não sabermos essas coisas, ninguém estava lá no início para nos dizer, é muito difícil desenvolver um método que calcule realmente, com precisão, a idade da Terra. Por esta razão, nós olharemos alguns dos métodos que têm sido desenvolvidos para datar a Terra e o sistema solar e algumas das objeções que podemos levantar contra eles. Vamos ver se essas objeções podem ser superadas. Uma paisagem típica holandesa. Uma pequena cidade pitoresca perto do Rio Reno e, como em todos os lugares do mundo, mas especialmente na Holanda, que é tão populosa, mais casas precisam ser construídas para mais pessoas. Aí, então, uma descoberta é feita. Enquanto as escavações para a construção são feitas, alguns objetos antigos esquecidos há muito tempo são descobertos. Cuidadosamente, os artigos são coletados para uma melhor averiguação. E a primeira pergunta é: que idade têm essas coisas? Será que achamos alguma antiga colônia romana? Ou uma vila medieval? Que idade têm esses fragmentos de madeira, por exemplo? O Laboratório de Pesquisa Arqueológica da Universidade de Groningen vai tentar descobrir. Irão usar para isso o método carbono 14, também conhecido como método radiocarbônico de medir a idade. O ganhador do Prêmio Nobel e inventor desse processo, professor Willard Lieb, um evolucionista, explica o método. A maneira que isso acontece é que raios cósmicos introduzem o radiocarbono na comida que consumimos. E assim nos tornamos radioativos com o radiocarbono. E enquanto vivemos, continuamos a comer e mantemos a concentração disso constante. Mas quando morremos, nós paramos de comer e nosso corpo passa a perder o radiocarbono na razão de 1 meio em cada 5.730 anos. Então, medindo a quantidade de radiocarbono na carcaça de uma pessoa, eu posso dizer durante quanto tempo você já está morto. E isso é medir a idade pelo radiocarbono. Isso é verdade, não só para os seres humanos, mas para tudo que tem vida. Vejamos, por exemplo, essas lindas gazelas. Enquanto elas viverem e comerem, tanto o carbono 14 como o carbono 12 entram e saem do corpo. A proporção de C14 e C12 dentro e fora do corpo é a mesma. Mas quando o animal morre, para de comer. Aí acontece algo. Durante um longo período de tempo, gradativamente, o C14 se decompõe em nitrogênio e deixa o corpo. Depois de 5.730 anos, sobra só a metade da quantidade original de C14. Por isso dizemos que a metade da vida do C14 é 5.730 anos. Tecnicamente é assim. Depois de limpar completamente a amostra, ela é colocada num forno de quartzo de alta intensidade que alcança altas temperaturas. Ali a madeira é queimada completamente para que os gases fiquem completamente isolados. Dentre eles, é claro, existe o gás radioativo C14.
Depois da queima, os gases são filtrados por um sistema complicado de tubos e líquidos para o dióxido de carbono ser separado dos outros gases. Esse gás purificado é então coletado e examinado por um medidor Geiger. Ali, as partículas radiativas de C14 são contadas. Um computador calcula então a idade da amostra. Aqui, no caso, nossa amostra parece ser de um povoado romano de 200 Anno Domini. Arqueólogos do mundo todo têm usado o método carbono 14 na tentativa de calcular a idade aproximada de suas descobertas. Os resultados têm sido usados frequentemente, principalmente nos casos em que não se necessita de muita precisão. O carbono 14 é um sistema útil para alguns trabalhos arqueológicos, quando usado com muita cautela, pois existem ainda muitas variáveis, algumas que ainda não são compreendidas. Infelizmente, porém, algumas vezes dá resultados bastante imprecisos. Pesquisadores usaram o sistema com uma concha de um marisco vivo. O resultado do teste indicou que o marisco estava morto há mais de 3.000 anos. Carcaças de focas secas que tinham menos de 30 anos de idade foram datadas com até 4.600 anos de idade. Até carcaças frescas foram falsamente datadas, como tendo 1.300 anos. Ao contrário do que se presume com base no sistema C14 de cálculo de idade, nem todas as plantas absorvem a radioatividade igualmente. Pesquisas recentes mostraram que algumas plantas têm um sistema mecânico interno anteriormente desconhecido, que rejeita átomos de carbono radioativo, enquanto permitindo a absorção de átomos de carbono normais. Portanto, na morte, essas plantas e os animais que as comem têm níveis tremendamente baixos de C14. Quando esses restos de seres vivos são datados, eles dão a falsa impressão de serem muito antigos. Infelizmente, a prática nos tem mostrado que esse não é um sistema totalmente confiável, pois parece só funcionar com restos mortais de seres que morreram nos últimos milhares de anos, como essa antiga estátua de madeira feita de um galho de árvore. Que métodos os evolucionistas usam para tentar tratar objetos como minério e rochas que se supõem ter milhões e até bilhões de anos de idade? Ou essas lindas montanhas suíças e suas formações rochosas? Além do método radioativo C14 de cálculo de idade, também há, é claro, outros métodos para datar com radioatividade. Você pode usar o método C14, o qual se decompõe em N14. Ou você pode usar o método potássio-argon, onde o potássio se decompõe em argon. E você pode também usar o método urânio-chumbo. Esses são os principais métodos para o cálculo de idade pela radioatividade. Para datar objetos pelo método C14, esses objetos devem ter estado vivos anteriormente, como ossos e madeira. Os outros 3 métodos citados pelo professor Wyrell Smith utilizam matéria inorgânica, sem vida, como pedras e rochas. Mas, no fundo, o princípio é o mesmo. Existe um processo de decomposição. Medindo-se a porcentagem de material radioativo que ainda existe numa certa quantidade de restos em decomposição, você pode tentar datar sua amostra. Tomem essa rocha como exemplo. Em algumas rochas, achamos o elemento urânio. Como se sabe, o urânio é radioativo, como o C14, mas se decompõe muito mais devagar. O urânio dessa rocha se decompõe em chumbo e mais uns outros elementos. Levaria aproximadamente 4,5 bilhões de anos para essa quantidade de urânio ser reduzida pela metade. Durante esses processos químicos complicados, o gás hélio é formado. O hélio também é interessante, mas chegaremos nele mais tarde. Olhemos agora para um processo não tão científico, a experiência do tanque de água.
Mesmo não sendo muito científico, ele é muito interessante porque mostra as 3 suposições de todos os métodos radioativos de datar. A água corre de um tanque para o outro com uma certa velocidade. Você iria achar que, se você medisse o nível de água dos 2 tanques, se comparasse um com o outro, você determinaria exatamente a quanto tempo a água fluía, especialmente quando se sabe a velocidade atual do fluxo. Parece lógico. E logo de início, ninguém iria ser contra os resultados de sua experiência. Mas, quando você faz isso, você faz 3 pressuposições. Você pode ter pensado no início de sua experiência que o segundo tanque estava vazio. Mas não estava, como podem notar. Uma velocidade constante. Você pode ter pensado durante sua experiência toda que a velocidade foi constante, mas não foi, como poderão notar. Você pensou assim porque não contou com as influências externas. Mas o que aconteceu, afinal? Enquanto você saiu do laboratório, um xereta entrou e fez 2 coisas importantes. Ele mudou a velocidade da água e adicionou um balde de água. Oh, céus! E porque você não sabia disso, agora todos os seus cálculos e resultados cuidadosos não têm valor algum. O tempo do fluxo agora é mais curto do que você pensava. O segundo tanque já estava pela metade de água. E o xereta não só mudou a velocidade do fluxo da água, mas também adicionou mais um balde. Ora, todos os métodos radioativos têm 3 fraquezas sérias. Em primeiro lugar, ninguém sabe quanta substância radioativa estava presente no início. E como vocês viram na experiência do tanque de água, a menos que você saiba quanto havia no início, você teoricamente não consegue calcular há quanto tempo a reação vem acontecendo e, portanto, nem sabe que idade tem a sua amostra. Essa é a primeira dificuldade desses métodos. A segunda dificuldade é, como você também viu na experiência do tanque de água, que a média de decomposição, a média da degradação radioativa deve se manter constante. Se for mudada, aí então, é claro, você não consegue calcular uma data. Bem, nós temos provas adequadas que indicam que a média da degradação radioativa pode mudar. Assim, não há como garantir que a média da degradação radioativa sempre permanece constante. Um grande número de isótopos radioativos mostram variações na média de suas degradações. O Dr. Robert Gentry, da Comissão de Energia Atômica dos Laboratórios Oak Ridge, provou recentemente que a degradação radiativa também variou no passado. Degradação radioativa no interior de minerais cristalizados deixam minúsculos anéis concêntricos de descoloração chamados radiohalos. Variações na medida do diâmetro desses anéis indicam claramente que a média de degradação se alterou no passado. Sem uma média de degradação absolutamente constante, o processo de datar pela radioatividade é extremamente inconfiável. Bem, a terceira dificuldade do método é essa, que a concentração das várias partes do sistema radioativo deve permanecer constante durante toda a experiência. Se você adicionar C14 durante a experiência, a amostra vai parecer ser muito mais nova do que se você levar para fora o C14. Ora, tudo isso tem a tendência de tornar inseguros os métodos radioativos de datar. Mas existem outros métodos que não dependem da degradação radioativa que podem ser usados para datar. Nós já vimos que durante o processo de decomposição, o urânio transforma-se em chumbo e o gás hélio escapa para a atmosfera. Dr. Melvin Cook, da Salt Lake City, que já foi indicado para o Prêmio Nobel, estudou esse gás hélio. O gás hélio é bem interessante.
Na atmosfera está presente no volume aproximado de 1 milhão de bilhões de gramas. Porém, isso é pouco comparado à quantidade que deveria estar na atmosfera se todo o gás hélio que é fabricado na Terra e que escapa da crosta terrestre fosse acumulado na atmosfera e se também a Terra fosse velha. Os evolucionistas dizem que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos de idade. Ora, é impossível o gás hélio escapar da atmosfera da Terra. E também é fato que mais gás hélio vem chegando do Sol para dentro de nossa atmosfera. Então, se a Terra tivesse realmente 4 bilhões e meio de anos de idade, nossa atmosfera estaria saturada de gás hélio. Mas não está. A quantidade de gás hélio que medimos é só uma fração daquilo que os evolucionistas pensavam existir. Agora a questão é, onde está o gás hélio? Se a Terra tem bilhões de anos de idade, como já disse, então o gás hélio teria saturado a atmosfera para 1 milhão de vezes mais do que temos agora. De fato, nós temos estudado essa questão. As pessoas pensam, bem, a Terra é velha e o gás hélio já escapou da atmosfera, simplesmente foi saindo para o que chamam de uma exosfera. Eles dizem que o gás hélio literalmente sai da atmosfera da Terra. Um físico-químico que estude isso, de fato, pode dominar a questão e pode dizer se é verdade ou não. E eu fiz isso com um exame em meados de 1955 e descobri que não existe chance ou sombra de possibilidade do gás hélio poder estar saindo da atmosfera. Então eu perguntei, onde está? Onde está o gás hélio radiogênico? A resposta parece ser simplesmente que a Terra não é tão velha assim. De acordo com os cálculos do Dr. Cook, a idade da Terra é de aproximadamente 10 a 15 mil anos. O universo que se estende ao nosso redor parece não ter fim. Galáxias de todas as formas e aparências podem ser vistas pelos sempre aprimorados telescópios. Mas quanto mais vemos, tanto menos entendemos. Que idade, por exemplo, tem o universo? Ninguém pode realmente dizer. Mas o astrônomo de El Paso, Texas, professor Harold Slusher, diz que há vários motivos para acreditarmos que o universo é relativamente novo. Mas vamos continuar com a idade do nosso planeta Terra e ver o que a astronomia tem a dizer. Professor Slusher. É uma matéria muito mais simples determinar a idade do sistema solar e da Terra, porque temos uma grande quantidade de informações. Tudo está muito mais acessível. Portanto, para o astrônomo existem muitos indicadores, pelo menos ao que me parece, que apontam para uma idade de não mais de 10 mil anos para o sistema solar e a Terra. Eu tomaria isso como uma idade máxima por uma série de razões. Uma é que há um rápido colapso de cometas no sistema solar. Os cometas, ao rodear o Sol, são desintegrados literalmente pelos efeitos de uma maré resultante das atrações gravitacionais dos planetas como Júpiter e o Sol. E ainda existe o vento solar saindo a uma velocidade tremenda do Sol, soprando a cerca de 400 a 960 km por segundo. Isso literalmente varre um cometa do mapa. E então há muitas peculiaridades que acontecem aos cometas, tais como as explosões e o olho dos cometas. Esses desintegram os cometas rapidamente e parece que a idade máxima da vida de um cometa de curto período é aproximadamente de 10 mil anos no máximo e muito provavelmente só chega a ser a metade disso. Ora, a maioria dos astrônomos acredita que os cometas foram originados na mesma hora que o sistema solar. Portanto, se você determinar a idade do cometa de curto período, você terá automaticamente a idade do sistema solar, que não pode ter mais que 10 mil anos de idade. Quando você olha para a poeira da Lua, você certamente conclui que a Lua deve ser muito jovem. Assim como a Lua é jovem, a Terra é jovem.
Você vê que a poeira espacial interplanetária é continuamente depositada na superfície da Lua, numa média de 14 milhões e 300 mil toneladas por ano, até quem sabe 10 vezes mais. Então, depois de 4 bilhões e 500 milhões de anos a 5 bilhões de anos, você deve ter uma camada de pó na Lua de uns 132 a 297 metros, ou algo parecido com isso. Mas na Lua você tem uma camada de pó que mal dá de meio a 8 centímetros de espessura. E só alguns centímetros dariam para a Lua a idade de uns 7.000 a 8.000 anos, para dizer a verdade. Então, olhando para a superfície da Lua, a ausência do pó que deveria estar lá levanta um excelente indicador da idade dela. Você encontra a ausência da poeira. Ela parece nova. E ao invés de uma camada tremenda, da qual você diria ser muito velha, a Lua tem uma camada fina, muito nova. Então eu digo que a Lua é bem jovem. E se a Lua é bem jovem, então é claro que a Terra deve ser bem jovem. Porque quanto à idade da Terra e da Lua, até os evolucionistas dizem que tem aproximadamente a mesma idade. A poeira vem do espaço em forma de meteoros e meteoritos. Mas quando medimos a quantidade sobre a Terra, chegamos à mesma conclusão. Não há mais poeira meteórica do que se acumularia em 10 a 15 mil anos. Ao público, geralmente a impressão que é dada é de que não existem provas da Terra e do universo serem novos. Porém, existem muitos outros indícios. Desde 1836, mais de 100 observadores diferentes no Observatório Real de Greenwich e no Observatório Naval dos Estados Unidos tiraram medidas visuais diretas que mostram que o diâmetro do Sol está se encolhendo a uma média de 1,52 m por hora. O diâmetro do Sol é tão grande que esse encolhimento passa desapercebido por mais de centenas e até milhares de anos. Porém, o Sol continua a encolher. Os registros de eclipses solares sugerem que esse relativamente rápido encolhimento tem acontecido pelo menos nos últimos 400 anos. Até onde os pesquisadores conhecem, essa média tem sido constante desde a formação original do Sol. Utilizando as informações mais conservadoras, parece que o Sol teria tido o dobro do seu tamanho atual há apenas 100 mil anos atrás. Há 20 milhões de anos atrás, a superfície do Sol teria estado tocando a superfície da Terra. Alguns especialistas concluíram que o Sol teria que ter sido tão grande há apenas 1 milhão de anos atrás, ou menos, que não poderia ter existido vida no planeta. Eu creio que quando você soma todos esses efeitos, certamente você chega a essa conclusão, que o Sistema Solar e a Terra são bem jovens, com não mais de 10 mil anos de idade. E eu realmente acredito que o universo não tem mais que isso. Eu acho que todos esses objetos têm essencialmente a mesma idade. Por muitos anos, os navios procuraram seus caminhos pelos oceanos, aparentemente sem fim. Nos últimos séculos, eles têm utilizado um conhecido instrumento para guiá-los: a bússola. A agulha da bússola aponta sempre para o polo norte magnético. Faz isso porque ao redor da Terra existe um campo magnético. Nós sabemos que esse campo magnético também se degrada. A cada 1.400 anos, sua força é reduzida em 50%. Então, quando voltamos 1.400 anos para trás na história, o campo magnético era 2 vezes mais forte do que é hoje. Outros 1.400 anos antes disso era 4 vezes mais forte do que é agora, e assim por diante. O professor Thomas Barnes, físico da Universidade de El Paso, conclui: se voltássemos 10 mil anos, o campo magnético da Terra teria a força de um campo magnético de uma estrela magnética. Agora, bem, uma estrela magnética é como o nosso Sol, pois tem uma fonte de energia nuclear.
Certamente a nossa Terra nunca teve uma fonte nuclear como o Sol e, com certeza, nossa Terra nunca teve um campo magnético tão forte, certamente não mais forte do que o de uma estrela. Isso limitaria a idade da Terra a 10 mil anos. Outros argumentos da física limitariam a idade da Terra em várias proporções, mas a ciência poderia definitivamente dizer, pelas maiores provas da física, pelo tipo de física no qual projetamos unidades de radares e unidades de comunicação, esse mesmo tipo de física nos diria que o campo magnético da Terra não poderia ter mais do que, digamos, de 6 a 15 mil anos. A Terra, um pequeno, lindo ponto no universo, provavelmente criada há pouco tempo atrás. O que os métodos de datar nos ensinam? Bem, olhamos vários métodos de datar. Alguns dos métodos calcularam idades avançadas para a Terra e alguns métodos que olhamos calcularam uma idade bem jovem para a Terra. Mas ambos os métodos sofrem das mesmas dificuldades e nenhum dos dois é conclusivo. Agora, a Bíblia nos ensina até fortemente que a idade da Terra não é tão grande assim e que a criação aconteceu há um tempo no passado não tão remoto. Recentemente, um novo método de datar baseado na radioatividade foi descoberto. Conhecido como método Halo por Robert Gentry, o seu método, também confrontado com outros métodos, conclui que a Terra é razoavelmente jovem. Portanto, temos provas científicas que sustentam o ponto de vista bíblico da Terra poder ser bastante jovem. Ora, se isso é fato, e se isso está confirmado, e nós não vamos ser intolerantes nesse ponto, se isso está confirmado, então, naturalmente, os longos períodos de tempo que são absolutamente necessários para a evolução realmente não existem. E se eles não existem, então, é claro, toda a ideia da evolução fica em apuros. Como não se pode produzir um homem em um curto tempo, por acaso, é necessário ter havido longos períodos de tempo. Ora, a Bíblia ensina de fato que a Terra pode ser jovem. Se é jovem, então, é claro, nós dependemos impreterivelmente de uma criação, do papel de um Deus eterno para toda a obra necessária ter sido feita para ter produzido uma criação tal como a vemos hoje.